Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Vamos já aos destaques que vão corporizar a edição de hoje. A classe médica moçambicana pretende recorrer à ajuda internacional para mediar o diálogo com o governo. O presidente da Assembleia da República exorta a classe médica a retornar ao trabalho e pautar pelo diálogo. Detidos 2 indivíduos indiciados por traficar 6 jovens com promessas de emprego no reino de Eswatini. Os GUA suspenderam programas de ajuda ao governo do Níger após golpe de Estado, mas permanece apoio humanitário. São os destaques que corporizam o Jornal da Noite de hoje. Os médicos em greve no país pretendem recorrer a instâncias internacionais para a mediação do diálogo com o governo. Os pronunciamentos foram feitos este sábado na marcha, tanto promovida pela classe em Maputo. Quem também acompanhou os médicos durante a caminhada foram alguns membros da sociedade civil, tal é o caso de Quitéria Giringani e Adriano Novunga, do CDD. Giringani diz que o governo não dá dignidade aos setores que têm um papel fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Quando nós dizemos que os médicos são um punhado e que os profissionais de saúde são desconhecidos, nós estamos a dizer que deixamos o nosso maior valor na mão de um punhado de desconhecidos. Quer dizer, é o primeiro equívoco que nós temos. Estamos a desvalorizar, estamos a faltar respeito, estamos a descategorizar uma classe que luta pelos nossos direitos, que assegura que nós, como Estado moçambicano, possamos sobreviver. É uma absoluta falta de respeito, é uma absoluta falta de consideração para aqueles que garantem os direitos fundamentais dos cidadãos moçambicanos. Nós não podemos ter um Estado em que professores, profissionais de saúde, polícias são completamente desprezados pelo nosso Estado. Nós precisamos de assegurar a dignidade dessas classes fundamentais. Nós precisamos respeitar ao cidadão moçambicano. A fonte acrescenta ainda que o executivo está a ser infeliz por não conseguir uma negociação com os profissionais da saúde. E creio que o governo está a ser muito infeliz, o ministro da Saúde está a ser infeliz, o presidente da República está a ser infeliz, porque numa situação dessa, primeiro, não é qualquer pessoa que negocia uma greve de médico. O próprio ministro da Saúde deveria estar presente para salvaguardar que os compromissos assumidos sejam verdadeiramente materializados. Segundo, o presidente da República, a esta altura, já deveria ter marcado um encontro com os médicos para perceber efetivamente o que é que se passa e resolver como prioridade absoluta de um Estado os problemas dos médicos e dos profissionais de saúde. Este é um total desprezo aos cidadãos moçambicanos e este desprezo não pode continuar a ser incentivado de forma nenhuma. Por sua vez, Adriano Novunga vincou que a luta dos médicos é de todos os moçambicanos. Claro, temos que estar com os médicos, claramente tem que se estar com os médicos. Essa luta dos médicos é de todos. É a luta de todos nós, os moçambicanos. O direito à saúde é um direito constitucional. Esse direito só se realiza se os médicos tiverem condições para trabalhar. Não é novo que o governo é que está sempre a defraudar os médicos. Não é novo isso. É o governo que está a defraudar os médicos. A classe médica partiu do Ministério da Saúde em direção à Praça da Independência, numa caminhada realizada com vista a clamar por melhores condições de trabalho. Ainda sobre o assunto em alusão, saiba que Adriano Novunga e Quitéria Giringani também juntaram-se à marcha dos médicos. Estes dizem que o governo está a ser infeliz por não saber negociar com a classe médica. Em alta e viva voz, a classe gritava. Os médicos anunciaram há dias a prorrogação da greve por mais 21 dias. Esta relação de gato e rato entre a classe médica e o governo já se arrasta a 10 de julho passado. E neste sábado, os médicos saíram às ruas para exigir os seus direitos. E caso não haja uma resposta por parte do governo, os médicos ameaçam levar o caso a instâncias internacionais. Nós continuaremos com essas nossas ações. Evidentemente estamos aqui diante de uma marcha neste momento. Evidentemente que depois também submetemos processos ao nível do Tribunal Administrativo. Estamos a realizar uma série de marchas ao nível das chancelarias internacionais para poder chamar a atenção quer às Nações Unidas como a União Africana e seus organismos
para poder chamar a atenção ao governo moçambicano sobre esta destruição que está a acontecer daquilo que é o nosso Serviço Nacional de Saúde. Sobre o recente pronunciamento do governo relativamente à contratação de mais 60 médicos para fazer face à greve, a classe médica respondeu nos seguintes termos. Nós achamos que este é um passo acertado, na medida em que neste momento temos cerca de 450 médicos que não estão a exercer a sua profissão. Então a contratação desses 60 já vem reduzir um bocadinho mais. Nós até gostaríamos que contratassem os tais 450 que existem, que estão neste momento ao nível do mercado de emprego sem estar a trabalhar. Portanto, é algo completamente pacífico. O que não pode acontecer é que esses 60 médicos venham tentar substituir os que estão já a trabalhar, os que estão em greve. Não podem substituir, porque primeiro, porque é ilegal. Segundo, porque não há capacidade de substituir os colegas que estão em greve, ok? Nomeadamente, só pelo número não é possível. Segundo, a própria qualidade do Serviço Nacional de Saúde com novos médicos significaria que iria reduzir a qualidade da assistência, porque são novos, muitos deles são nossos ex-alunos, que sabemos bem quais são algumas as suas fragilidades e que, portanto, no seu processo de início da profissão, precisam ainda de limar algumas arestas, então faz parte do processo. Milton Dania, presidente da Associação Médica de Moçambique, acrescenta que já foram enviadas cartas para alguns parceiros internacionais que servirão como mediadores. Nós ontem enviamos algumas cartas a algumas embaixadas que trabalham com o Ministério da Saúde. Enviamos cartas à Embaixada da Espanha, do Canadá, Irlanda e da Itália e alguns outros parceiros de cooperação. Ainda a nível doméstico, saiba, portanto, que a Presidente da Assembleia da República exorta os médicos em greve a retornarem ao trabalho e assegurar a assistência das comunidades em cuidados de saúde. Esperança Bias, que falava na quinta sessão do Parlamento, instou ainda a classe médica a pautar pelo diálogo com o governo. Os pronunciamentos da Presidente do Parlamento moçambicano surgem após anúncio feito pela classe médica de prolongar a greve que iniciou a 10 de julho passado por mais 21 dias. Esperança Bias exorta ainda os médicos a retomarem as atividades e pautarem pelo diálogo com o governo. Aproveitamos igualmente esta oportunidade para exortar os médicos do nosso país que se encontram em greve para que retornem aos seus postos de trabalho e que usem os mecanismos de diálogo para uma resolução pacífica a bem de todos, tendo em conta que a vida é o nosso bem mais precioso. Ainda no seu discurso, Bias condenou a ocorrência de acidentes de viação nas estradas moçambicanas, que recentemente causaram a morte de 9 pessoas em Choco, província de Gaza. Preocupa-nos igualmente a prevalência de acidentes de viação nas estradas nacionais, que têm vindo a aceitar vidas humanas, como o que aconteceu recentemente em Choco, província de Gaza, em que morreram 9 pessoas. No fim da sua locução, a Presidente da Assembleia da República lamentou a ocorrência de incêndios no país, referindo-se como exemplo o registrado na terça-feira em Quilimane, na província da Zambésia, que provocou a morte de uma pessoa e dezenas de feridos no mercado central. Muito bem, vamos para a zona norte do país, onde o chefe de Estado, Filipe Nyusi, inaugurou esta sexta-feira em Moeda, na província de Cabo Delgado, o troço Roma-Negomano, tanto que faz ligação entre Moçambique e Tanzânia. Na ocasião, o chefe de Estado visitou em Moeda, portanto, alguns bairros e mercados em Moeda, onde interagiu com a população daquele distrito. Espera-se que com esta estrada, em plena operação, haja mais circulação e mobilidade em todas as épocas do ano. Trata-se de um troço que parte do posto administrativo de Negomado, na fronteira com a Tanzânia, até a localidade de Roma, numa extensão de 70 quilômetros, que beneficiou de obras de asfaltagem para facilitar a circulação de pessoas e bens e teve um financiamento de cerca de 4,6 milhões de dólares, num financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento.
Após a inauguração desta via, o chefe de Estado visitou alguns bairros e mercados de Moeda para trazer calor e esperança à população daquela parcela do país. Recordemos que, a 26 de janeiro do ano em curso, um grupo de cerca de 10 terroristas atacou uma comunidade denominada Nacala, a menos de 50 quilômetros da vila de Moeda, sendo do Teatro Operacional Norte. Sob um olhar de esperança, crianças, jovens e adultos interagiam com o chefe de Estado sem formalidades. Está tudo bem? Não há brincadeira aqui? Não? Está bom. Está certo. Como estão? Abargando? Limpo mambo? Salama? Palma, vamos me pôr kabisa. Aqui wanagonga sana bia, wanaonja bia. Asante. Saindo deste local, Felipe News escalou ao mercado de Moeda, com o mesmo propósito, transmitir calor e esperança à população nesta parcela do país. O sorriso é notório na face dos comerciantes e não é para menos. A vida em Cabo Delgado está voltando à normalidade e alguns serviços básicos já voltaram em pleno. Muito bem, voltamos já à zona sul do país, onde a PRM em Inhambane deteve 2 indivíduos indiciados no crime de tráfico de pessoas. Segundo a polícia, os mesmos aliciaram 6 jovens com promessas de emprego no reino de Eswatini e até então o seu paradeiro é desconhecido. O caso de tráfico de pessoas está a ganhar contornos alarmantes na província de Inhambane. E a Polícia da República de Moçambique, nesta parcela do país, fala da detenção de 2 indivíduos por aliciarem 6 jovens com promessas de emprego no reino de Eswatini. E o paradeiro dos mesmos, até então, é desconhecido. A PRM deteve 2 cidadãos de 31 e 38 anos, estes que foram detidos por terem aliciado 6 jovens, esses jovens com idades compreendidas entre 22 e 32 anos, com promessa de emprego no reino de Eswatini. Sucede que os pais encarregados de educação desses jovens tentaram entrar em contato com eles, mas foi sem sucesso, e só depois disso é que vieram se denunciar. Acreditamos nós que se eles tivessem conseguido entrar em contato com esses jovens, não teriam denunciado. E isso não é bom, porque não se sabe até então se realmente esses 6 jovens foram ao reino de Eswatini para adquirir lá um emprego ou para um outro sítio que até então não se sabe. Mas neste momento esses indivíduos já foram encaminhados ao Ministério Público para a responsabilização criminal dos mesmos. Os 6 cidadãos neste momento ainda não se sabe do seu real paradeiro, não se sabe ainda, mas há um trabalho que está a decorrer para procurar, para entender se esses 2 indivíduos são apenas eles envolvidos nesse caso de tráfico de pessoas ou existem mais indivíduos envolvidos. Em termos de idade das pessoas que iam ser traficadas? A idade é de 22 e 32 anos de idade. Voltamos à capital do país, onde Razak Manique, candidato da Frelimo, foi apresentado este sábado como aposta dos camaradas nas eleições autárquicas de 11 de outubro. Manique começou, o seu discurso, prometendo resolver alguns problemas que afetam a urbe, com destaque para a falta de emprego. Foi neste sábado apresentado ao público Razak Manique a aposta da Frelimo para o município da cidade de Maputo nas eleições autárquicas de 11 de outubro próximo. Dirigindo-se ao público, Manique começou com promessas de resolver os problemas que afetam a urbe, com destaque para a falta de emprego. Querida população da cidade de Maputo, população que tanto amamos, a nossa cidade, para além de uma riquíssima história, de uma cultura vibrante e de um povo resiliente, deve ser a luz que ilumina o progresso da nossa grande nação. Não estejamos alheios dessa responsabilidade que nos é enorme. Os desafios são inúmeros, pois temos questões complexas por resolver. Desde as infraestruturas inadequadas na nossa cidade,
aos desafios do desemprego, do transporte, da habitação para os jovens, da criminalidade ou da questão da qualidade de ensino ou de várias outras desigualdades existentes no seio da nossa população. Ainda assim, acreditamos que em cada desafio há uma oportunidade para crescermos e nos transformarmos juntos, unidos e coesos. Para esse propósito, contem comigo de forma abnegada e dedicada, com Maputo no centro da nossa agenda. E mais promessas. Irmãos e irmãs, minhas mães e meus pais, só estaremos totalmente satisfeitos quando cada cidadão, independentemente da sua origem ou extrato social, se sinta seguro, útil e se beneficie de serviços públicos de qualidade na nossa capital. Temos consciência plena dos inúmeros desafios que temos pela frente, mas acredito que com esforço e trabalho coletivo encontraremos as soluções mais adequadas. Vamos juntos fazer de Maputo uma cidade acolhedora dos micro, pequenos e médios empreendimentos, criando um ambiente fiscal e regulador conduzido para que os negócios e empresas prosperem, gerando postos de trabalho para a nossa juventude. A esta nova frente de gestão municipal, assente na participação ativa e permanente com e da comunidade para a solução dos nossos desafios, acrescentaremos mecanismos de controle e transparência que permitam aos cidadãos não só fiscalizarem o nosso desempenho, mas que permitam a participação ativa e direta no estabelecimento das prioridades na tomada de decisão. Pretendemos estabelecer uma gestão que trabalhe não só para o cidadão, mas também com o cidadão, consubstanciando o abraçar da comunidade que nos referimos. Os camaradas mostraram-se confiantes com a vitória do seu cabeça de lista na corrida eleitoral. E o candidato acabou já de nos dizer que vai unir, vai à busca da prosperidade com todo o povo. E ele próprio disse que não temos soluções mágicas, mas sim vamos lutar para um Moçambique próspero, que seja exemplo de Moçambique, África e o mundo todo. Está de parabéns Razak Silvano Manhique, está de parabéns o Partido Frelimo. Eu não acredito num outro partido para governar e prosperar a cidade de Maputo. Somos os únicos, infelizmente somos os únicos que temos capacidade de resolver os problemas da cidade de Maputo. Razak Manhique reúne todas as condições para vencer essas eleições, olhando, portanto, a forma de organização da Pompa Frelimo, a OMM, os combatentes, a OJM, portanto, são organizações sociais muito fortes que na hora da verdade eles sabem como é que se vota e vota o quê? Porque nós votamos no programa. Fizeram parte do evento músicos como DJ Ardilis e Lorena Nhato. Muito bem, vamos olhar para aquilo que é a informação cambial para o dia de hoje. O dólar pode ser comprado a 103,25 centavos e a sua venda 104 meticais,52 centavos. O rand, por sua vez, pode ser comprado a 3 meticais,40 centavos, a sua venda 3,47 centavos. O euro, por sua vez, pode ser comprado a 69,47 centavos, a sua venda 70,85 centavos. E por fim, a libra pode ser comprado a 80,36 centavos, a sua venda 81,97 centavos. Esta é a informação cambial. Vamos observar uma brevíssima pausa. Voltamos com mais notícias.
Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estive, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Já se tiram da cara. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao Bom do Entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, Arrecado prendas de casamento com festas de arroz. Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Estamos de volta e, portanto, renovamos votos de uma boa noite, assim que está a acompanhar o Jornal da Noite a essas alturas. Vamos sim contar as histórias que marcam a atualidade internacional. Sabe que o ex-presidente norte-americano Trump disse esta sexta-feira que as novas acusações judiciais apenas servirão para o ajudar na corrida às presidenciais de 2024. Apesar dos processos que se acumulam, o empresário continua a ser o favorito à nomeação republicana e ainda ampliou a distância para o número 2, o governador da Flórida, após a mais recente acusação. O magnata declarou-se na quinta-feira não culpado num processo que decorre em Washington e em que é acusado de uma conspiração para tentar alterar os resultados das eleições presidenciais de 2020, das quais saiu derrotado. No seu discurso no Alabama, o empresário descreveu a acusação como ridícula e ilegal e sinal da instrumentalização do Departamento de Justiça pelo atual presidente norte-americano, o democrata Joe Biden. Este é um ato desesperado de um patético Joe Biden e dos seus bandidos radicais de esquerda para manterem as suas garras no poder, acrescentou o republicano de 77 anos. Biden é um ladrão corrupto e incompetente e não devia ter permissão para ser presidente, disse Trump perante cerca de 2.700 pessoas, acusando ainda alguns republicanos de serem idiotas fracos. Na sexta-feira, a campanha do magnata lançou um anúncio online a atacar o procurador especial do Departamento de Justiça, Jack Smith, que liderou a investigação que culminou na acusação de conspiração. No mesmo dia, o Departamento de Justiça pediu à juíza federal que tem em mãos o caso para intervir, após Trump ter feito uma publicação na internet em que prometia vingança contra quem o acusa. Horas antes do discurso no Alabama, Trump tinha também proclamado a sua inocência em novas acusações,
divulgadas no final de julho, no caso sobre a alegada gestão negligente de documentos confidenciais da Casa Branca. O ex-presidente é alvo de 37 acusações neste processo, incluindo retenção ilegal de informações relacionadas com a segurança nacional, nomeadamente planos militares ou informações sobre armas nucleares, obstrução da justiça e falso testemunho. O empresário foi também indiciado de falsificar documentos comerciais no caso em que envolveu a atriz pornográfica Stormy Daniels, com quem Trump teve o caso em 2006, num processo que decorre em Nova York. Muito bem, ainda fora de portas, saiba que o governo norte-americano suspendeu ontem o programa de ajuda ao Níger, onde os golpistas tomaram o poder, mas não vão prosseguir com a ajuda humanitária, anunciou o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken. Washington está a suspender certos programas de assistência internacional ao governo do Níger, mas a entrega de ajuda humanitária e alimentar continuará, afirmou o secretário de Estado norte-americano. Antony Blinken, que falou em várias ocasiões com o presidente deposto, Mohamed Bazoum, acrescentou que o seu país está a continuar as atividades do governo no Níger sempre que possível, incluindo operações diplomáticas e de segurança. A França, a Alemanha e os Países Baixos anunciaram também esta sexta-feira a suspensão da ajuda ao desenvolvimento e da cooperação direta com o Níger, na sequência do golpe militar de 26 de julho contra o presidente eleito Mohamed Bazoum. Em Paris, a porta-voz dos negócios estrangeiros francês, Anne-Claire Legendre, entrevistada pela BFM TV, afirmou que a junta militar nigeriana instaurou uma repressão autoritária no país, situação que considerou inaceitável. A CEDEAO, que impôs pesadas sanções a Niémen, deu aos golpistas 7 dias para restabelecerem a presidência de Mohamed Bazoum sob pena do recurso à força. A um dia do fim do ultimato, a CEDEAO continua a afirmar que privilegia a via diplomática para resolver a crise no Níger, nomeadamente através do envio de uma delegação a Niémen. Vamos ao desporto. Saiba que no âmbito da emancipação do futebol e caça-talento, foi lançado este sábado na Beira, portanto no bairro de Moave, o campeonato de futebol feminino. O campeonato de futebol feminino no âmbito da emancipação do desporto e caça de talento foi procedido o seu lançamento na manhã deste sábado no posto administrativo de Mangle Forte, concretamente no bairro de Moave, no campo de Rebenta Fogo, pelo presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Cariz. É preciso perceber, nós estamos agora no momento de emancipação da mulher. E se estiver a ver, se está a acompanhar agora, está a decorrer o campeonato mundial feminino. Eu tenho sonhos, preciso de tirar algumas miudinhas daqui da minha cidade, preciso de tirar algumas filhinhas da minha cidade, preciso de tirar algumas mulheres da minha cidade, para mostrar que, afinal de contas, a cidade da Beira não é uma coisa que não existe. Então, por isso, achei que deveria imediatamente promover este campeonato, fazer ver às mulheres que elas podem, fazer ver às meninas que elas podem, fazer ver às minhas filhinhas que elas podem. Pisam na bola, trocam na bola, tal como qualquer um pode trocar. Então, assim iniciou e tem que vasculhar toda a cidade para ver se pode-se conseguir tirar algum craque que pode trazer alguma diferença na cidade da Beira. Durante o lançamento do campeonato de futebol feminino, o edil da Beira, Albano Cariz, incentivou as mulheres na prática do desporto. Só o fator de estarmos a praticar o desporto, estamos a ter uma terapia. Então, daí que quero convidar todas minhas irmãs, minhas filhinhas, minhas meninas da cidade da Beira. Vamos abraçar esse campeonato porque precisamos de trazer craques
dentro do futebol e dentro da cidade da Beira para além fronteiras. Importa referir que, segundo Albano Cariz, para além de proceder ao lançamento do campeonato de futebol feminino, também vai proceder o lançamento do campeonato de futebol masculino. A partir da cidade da Beira, capital da província de Sofala, as imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV. Muito bem, é tudo que tínhamos para lhe contar esta noite. Gratos pela atenção dispensada. Em nome da equipa que tornou possível a transmissão do Jornal da Noite, fique bem, tenha votos de um bom descanso.